Continuação de frações, leitura, ordem crescente e decrescente, etc. Sexto ano, terceiro bimestre, primeira avaliação, quarta prova. Lembrando que é a continuação. Compare as frações usando maior ou menor. Toda vez que o número de baixo for igual, é sinal que as frações foram divididas no mesmo tamanho. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma fração que foi dividida em 3 partes iguais. Se eu pego 1/3, eu pego esse tanto. Se eu pego 4/3, a minha fração é o mesmo tamanho. Essa daqui é 1/3. Essa daqui eu vou pegar 1, 2, 3. Ainda vou pegar mais um inteiro, que foi dividido em 3 partes, e eu tô pegando mais um. 1, 2, 3, 4. De frações que foram divididas em 3 partes. Então, se o número de baixo é igual, o tamanho dos pedaços são os mesmos. Maior é aquele que tiver o maior número em cima, porque aí eu vou ter uma quantidade maior. Se o número de baixo for diferente, isso quer dizer que esse primeiro inteiro meu aqui, olha, eu dividi em 3 partes. Vou pegar 6, vou pegar mais do que o inteiro. Então, em 3 partes. No de baixo, o meu inteiro é o mesmo tamanho. Ele é o mesmo tamanho, só que ele foi dividido, em vez de 3, em 5 partes. 1, 2, 3, ainda um pouquinho só para lá, né? Mas os pedaços deles são menores, porque é quase a metade. Esse foi dividido em 3, esse foi dividido em 5 pedaços. Então, maior é aquele que foi dividido em menor, um número menor aqui. Então, esse é o maior, que tem o menor denominador. Compare as frações usando maior ou menor. Nesse caso, nem o numerador nem o denominador são iguais. Então, eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum. Vou tirar o mínimo. Dá 3, dá 1 e 5. Por 5 dá 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Aí, aqui eu vou fazer assim. Ponho 15 aqui embaixo, que é reduzir ao menor denominador comum. 15 dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Isso quer dizer que o menor é o 9, o maior é o 10. Então, eu venho e ponho o símbolo aqui também. Nesse caso, 2 quintos e 1 quarto. Vou tirar o mínimo de 5 e 4. Por 2, 5 e 2. Por 2, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 é o menor número que divide os dois ao mesmo tempo. 20 dividido por 5 é 4. E 4 vezes 2 é 8. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 1 é 5. Isso quer dizer que o 8/20 é maior. Se nós fizemos esse daqui, tiramos desse, então o símbolo continua o mesmo, aqui em cima. Agora, aqui nós vamos colocar em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor. Eu vou reduzir ao menor denominador comum. 2, 4 e 5. Por 2 dá 1, 2 e 5. Por 2 dá 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20.
A gente vai dividindo só por números primos, começando sempre do menor. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. 20 é o menor denominador comum entre eles. Coloco aqui embaixo. E do mesmo jeito, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Aí, olhando nessa fração, eu vou comparar quem é o menor nessas frações. É o 4/20, porque os pedaços são do mesmo tamanho e aqui eu peguei menos. E o nosso exercício pedia para comparar essas frações, essas que nós temos que colocar em ordem crescente. Então, desse, eu vou colocar 1/5 é menor do que quem? Agora vem o 10, que depois do 4, 10, depois do 15. Então, o 10/20 é igual a 1/2. E depois, 3/4. Porque essa fração é equivalente a essa. Essa é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Agora, nós vamos colocar 2, 8 e 7. Vou dividir por 2, dá 1, 4 e 7. Por 2, 1, 2 e 7. Por 2, 1, 1 e 7. Por 7, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Então, aqui eu vou colocar 56 embaixo de todos, porque nós reduzimos ao menor denominador comum. Encontramos o mínimo, o menor. 56 dividido por 2 vai dar 28. 28 vezes 3, 8 vezes 3, 24. 3 vezes 2, 6. 6 e 2, 8. 84. 56 dividido por 8, 7. 7 vezes 1, 7. 56 dividido por 7, 8. 8 vezes 3, 24. Lembrando que essa fração é equivalente a essa, é a mesma que era, só que essa daqui é a forma mais simplificada. Então, o menor de todos é essa, 7/56, que é o mesmo que 1/8. Depois de 1/8 vem qual? 24/56, que é o 3/7. E depois dessa, o 3/2, que o 3/2, toda vez que o número de cima for maior que o número de baixo, quer dizer que eu peguei mais do que um inteiro.